Habituei-me a considerar a riqueza como a primeira força viva da existência e os exemplos ensinavam-me que o casamento era o meio tão legítimo de adquiri-la, como a herança e qualquer honesta especulação. Essa belíssima descrição resume muito bem o livro que hoje iremos resenhar, Senhora de José de Alencar. Vamos juntos conhecer melhor essa história. Senhora é um livro conhecido e muito temível pelos jovens do ensino médio, porém é uma ótima obra que hoje eu gostaria de resenhar para vocês. Tem um professor meu que ele recomenda muito, como a chave de leitura para a gente compreender muito bem uma obra, é compreender primeiramente alguns aspectos do contexto do seu autor, e aqui é José de Alencar. Então vamos conhecer brevemente a vida de Alencar. Alencar ele nasceu em 1829, um pouco depois da independência. Aliás, esse aspecto de independência vai ser algo bem característico da vida literária de Alencar. Ele vai tentar buscar uma independência cultural da forma do escritor brasileiro. O interessante de vocês observar é que José de Alencar ele foi filho de um ex-padre que tinha o mesmo nome que ele, foi um grande político lá do Império. José de Alencar ele foi jornalista, advogado e um grande romancista. É interessante que a gente pode classificar ele como um grande romântico, por vários aspectos. Eu vou destacar para vocês apenas três. O primeiro, uma grande valorização do sentimento em detrimento da razão. O segundo é uma valorização do amor, né? O amor como algo muito maior do que a própria vida, do que o próprio amante. E o terceiro aspecto que a gente pode estar identificando é uma valorização da mulher também, uma divinização da mulher presente nas obras de Alencar. É interessante que esse romantismo de Alencar ganha um certo naturalismo e realismo presente nele, por vários aspectos, principalmente pela crítica que ele faz da realidade da época. Alguns aspectos técnicos que podemos estar identificando em Senhora é que o seu narrador está na terceira pessoa e ele é tanto onisciente, né? Ele faz essa narração de fora, como também ele faz a narração a partir do interior do próprio personagem. Vocês vão estar identificando em vários aspectos na personagem principal, que é a Aurélia. Alencar ele faz várias análises psicológicas da mente de Aurélia. Então é bem interessante, vocês vão estar acompanhando aqui, bem interessante, eu recomendo. Vocês que têm interesse de compreender um pouco mais sobre a vida de Alencar, eu recomendo a autobiografia dele. Vocês podem estar vendo, vou estar deixando a imagem aqui ao lado. E também essa autobiografia dele, que se chama Como e Por que Sou Romancista, está disponível em domínio público. Aliás, eu vou estar deixando o link abaixo do vídeo para você estar fazendo download, caso queira. Então vamos para a história. A história ela pode ser dividida em quatro partes, que são propriamente as quatro partes que o autor ele divide. Os títulos das quatro partes têm uma linguagem propriamente mercantilista. Vocês podem estar observando. Essa edição que eu estou utilizando é uma ótima edição. É uma edição da Ática, da coleção de Bons Livros. Eu recomendo, caso vocês vejam essa coleção, não deixe de comprar esse livro. É uma ótima edição devido não somente à diagramação da página do livro ser amarela e o tamanho da letra ser muito bom para a leitura. Recomendo também em relação à própria tradução e o cuidado que eles têm de fazer uma certa introdução e contextualização da história e também do autor. E também vocês podem estar identificando, no decorrer de toda a história, há várias notas de rodapé no livro. Então vocês podem estar observando que essas partes são divididas em títulos propriamente mercantilistas: o preço, quitação, posse e resgate. O preço, então, a primeira parte narra, então, já descrevendo a Aurélia como uma mulher, como uma jovem senhora de si, bela, rica e bonita e diferente de todas as moças da sua época. O que há diferente nela é que ela é uma jovem que já tem uma certa sabedoria de vida, já sabe discernir o que é o bem e o que é o mal. É tanto que ela mesma vai dizer que ela sobreviveu a vários aspectos da vida. Ela foi muito pobre, como também foi muito rica. Então ela conseguiu adquirir muito amadurecimento na vida dela. E Alencar vai descrever essa jovem como uma jovem muito encantadora e senhora de si. E nessa primeira parte é descrito que a Aurélia procura um casamento, porém não um casamento com qualquer um casamento com aquela pessoa que ela ama, se chama Fernando. Porém, ela faz esse casamento, essa negociação, que realmente como ela descreve, a partir de um mediador, que é o seu tutor, Lemos, que é o seu tio. Então, Lemos é encarregado de fazer essa mediação para ir diante de Fernando e propor, então, ele esse casamento, porém com algumas reservas, que ele não iria conhecer quem era a pretendente dele. O dote que ela estaria oferecendo seria um dote muito alto, o que atraiu os olhos dele. A primeira parte é basicamente isso. A segunda parte vai descrever, então, o porquê da primeira parte, como foi que a Aurélia chegou a ser rica, a herdar toda essa fortuna do seu avô.
a história também dos pais de Aurélia, como foi que a Aurélia conheceu Fernando e também a traição que Fernando fez, trocou a Aurélia por Adelaide, porque Adelaide naquela época era uma jovem mais rica e no final das contas Fernando viu o casamento somente como uma oportunidade de mudar de vida. Então nessa segunda parte basicamente descreve isso. A quinta parte se chama Posse. Esse título faz jus a essa parte do livro mesmo. Vai descrever todo então o cotidiano do casamento de Aurélia com Fernando. Esse casamento que nada mais era do que o casamento das aparências. Para a sociedade eles pareciam que eram felizes, porém no cotidiano da vida deles eles não eram felizes e viviam uma vida somente de aparências, né? É tanto que Aurélia somente desejava cumprir o seu plano, né? De se colocar como senhora de Fernando. E Fernando nessa parte foi obediente, né? Até o fim. E é interessante que essa postura de Aurélia foi um instrumento de mudança para Fernando, que vai ser já o início da quarta parte, que é o resgate. É interessante que da terceira parte para a quarta, eu já comecei a enjoar de Aurélia, achava ela uma figura já não mais tão interessante, não tão sábia como descrevia Alencar na primeira parte. Porque se ela era tão rica, né, tão senhora de si, por que ela teve que voltar e se casar com Fernando somente por causa de uma vingança? Será que valeria a pena? Então eu comecei a criticar isso nela. Porém comecei a compreender melhor e ver a sabedoria que houve na atitude dela, porque ela foi um instrumento de mudança para Fernando. Se não fosse essa atitude, Fernando nunca teria compreendido que tinha uma visão errada sobre o casamento, que o casamento era muito mais do que somente um consórcio. Então a quarta parte vai descrever toda essa tentativa de Fernando resgatar a honra dele de homem e tentar então quitar toda essa dívida que ele tinha com a Aurélia. Então ele começou a frequentar pontualmente o serviço público que ele tinha e também fazer alguns negócios fora do serviço para tentar arrecadar essa quantia que ele tinha recebido de Aurélia. Ele conseguiu essa quantia e apresentou diante de Aurélia e propôs o divórcio. Aurélia, então, nesse desfecho, a gente consegue perceber que somente uma atitude poderia mudar tudo, né? Poderia mudar toda a história, todo o desenrolar que estaria acontecendo. Por uma atitude, a Aurélia poderia ser infeliz a vida toda dela ou poderia buscar a felicidade dela. Eu não vou contar o final, eu peço para vocês que leiam o livro, eu quero que vocês mesmos façam a própria experiência por vocês mesmos dessa história. Eu não leio por causa somente de uma prova, vale a pena ler o livro e vocês vão se surpreender e vão compreender como uma atitude nossa, mal pensada, mal refletida, pode gerar várias consequências graves na nossa vida. Então, por isso é interessante a gente também refletir sobre nossas decisões, sobre nossas posturas diante dos outros. A atitude de Aurélia e Fernando foi muito útil para mim. Eu consegui crescer um pouco mais na atitude deles. Agradeço então pela atenção, espero que vocês leiam a obra e gostem dela como eu também gostei. Peço para vocês que estão no final, então dê uma curtida. Caso vocês não se inscreveram ainda no canal, não deixe de se inscrever e também divulgar o canal, para que a cada dia ele possa crescer mais e juntos possamos construir um país com maiores leitores. Agradeço então, falou!